senta aqui no seu braço. Vamos orar. Glória a Deus, no céu, sobre a Deus te abençoe por tua graça. Agora nós chegamos ao momento do dia da tua mensagem. Deus, obrigado por essa oportunidade. Usa teu filho de uma maneira tremenda e maravilhosa. Usa para libertar vidas, falar conosco, para salvar, pegar os nomes e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te dá, Pai do Senhor, graças a Deus pela nossa vida e nós estamos na presença do Senhor. Aproveitando que você está sobre os seus pés, abra a sua Bíblia, capítulo de número 21 do livro de Gênesis, capítulo de número 21 do livro de Gênesis, versículo de número 14, livro de Gênesis, e o versículo de número 14, enquanto os irmãos procuram por folha, até porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ora o Senhor tem nos concedido. Agradecer a Deus pela vida do pastor André. Deus abençoe ao pastor, traga o abraço do pastor ao Senhor e também ao evangelista Manzoni. Deus abençoe. Amém. Deus simpático, cheio de Deus e simples. Glória a Deus. Queridos, quantos acharam, podem dizer amém? Diz assim o texto: e Abraão se levantou sempre de manhã e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo os seus ombros, e ao filho e a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba, e a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. Versículo 16. E ela foi sentar-se em frente dele de uma boa distância, como de 1 quilo de água, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e disse-lhe: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde está. Tome o teu assento, louvando o nome do Senhor e adorando. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Está um clima agradável, está um clima bom de alegria, de felicidade. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos numa campanha da quinta-feira da Vitória, que vai dar por tema sobre oração. Os irmãos talvez estão perguntando se o irmão Hélio vai falar sobre oração dentro desse texto a qual acabamos de ler. Só que, olhando para o capítulo de número 21 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que aqui dá uma história sobre uma mulher chamada Agar, a serva de Sara e de Abraão. Abraão vem do Egito, ele traz essa mulher, essa serva, por nome Agar. Só que Abraão e Sara, principalmente Sara, vai se precipitar dizendo para Abraão se deitar com a serva, porque a demora, meu filho, estava demorando muito, melhor dizendo. A Bíblia diz que Abraão se deita com a serva Agar e concebe, e depois de 9 meses vai nascer Ismael. Quando Ismael nasce,
Agar fica alegre, Agar fica feliz, Agar fica contente com o filho Ismael. Só que Sara ficava triste no campo, ficava abatida, ficava angustiada. Uma vez Sara vai humilhar Agar, porque Abraão disse: a tua serva está nas tuas mãos. A Bíblia diz que Sara começa a maltratar. A palavra maltratar aqui, que quer dizer a ponto de bater. Sara então humilhava e maltratava a sua serva Agar. Agar foge e o anjo do Senhor diz: olha, volte para a tua serva e humilha-se a ela. Diz a Bíblia Sagrada então que agora Ismael está grande, está crescido, está adolescente e nasce Isaque. Quando nasce Isaque, a Bíblia diz que Ismael começa a zombar de Isaque. Então Sara vai perceber o comportamento do filho Ismael para com o filho Isaque. Diz a Bíblia então que ela vai até Abraão e diz: olha, despede Agar, a serva, e também ao seu filho Ismael. A Bíblia diz que Abraão fica triste em seu coração. Abraão fica meio angustiado pelo fato de mandar a sua serva e o seu filho embora. Diz a Bíblia Sagrada que Deus visita Abraão e diz: faça tudo o que Sara mandar, faça o que ela pediu. Diz a Bíblia que Abraão levanta pela madrugada. No começo estava o microfone, me ajuda em nome de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão levanta de madrugada. E quando ele levanta de madrugada, é para despedir Agar, seu filho, e eles vão andar errante no deserto de Berseba, peregrinando no deserto de Berseba. Só que vai chegar uma hora em que a água do odre vai se acabar. Vai chegar uma hora em que a água vai terminar, e quando a água começa a acabar, o filho Ismael começa a ficar frágil por conta de passar sede. E quando ela percebe que Ismael começa a ficar fragilizado, ela coloca o menino debaixo de um arbusto ou debaixo de uma árvore e toma uma distância de um tiro de flecha, que é equivalente a 200 metros de distância. Ela diz: vou virar para trás para não ver o meu filho morrer, para não ver ele perecer. E a Bíblia diz que ela chorava, ela lamentava, porque o deserto de Berseba era muito quente, era muito terrível a quentura. E a Bíblia diz que o menino estava ali debaixo daquela árvore, daquele arbusto, e o anjo do Senhor aparece a Agar novamente no deserto de Berseba e diz: Agar, por que você está chorando? Aleluia! Ergue a tua cabeça, fale a teu menino. Glórias a Deus. Pegue sobre o ombro do menino e levante ele. Diz a Bíblia Sagrada então que o anjo do Senhor diz que Deus abre a vista de Agar e diz: lá tem um poço de água para você no meio desse deserto. Meu Deus, você dá graça a Deus aqui nessa